Olá, bom dia pessoal, feliz sábado. Só arrumando aqui a conexão para poder passar a mensagem para vocês. Se tiver bom o som aí, se puderem dar um oi aí, fica mais tranquilo para a gente poder já iniciar. Ótimo. Bom dia pessoal, feliz sábado para todo mundo, para todos nós, né? Principalmente nesse momento que todos nós aí estamos vivendo, o mundo, né? Tá vivendo esse novo cenário e eu queria conversar com vocês, compartilhar com vocês uma reflexão para que a gente pudesse, ao final desse bate-papo aqui, a gente sair diferente. O mundo está aprendendo a ressignificar uma série de coisas. A gente está aprendendo a ressignificar o nosso trabalho, a ficar muito mais tempo dentro de casa, com a família, com filhos, a produzir estando em casa, quem está trabalhando no home office. A gente está aprendendo a cuidar de outras coisas que era um cenário que ninguém imaginava. Então, por exemplo, não basta eu simplesmente me preocupar comigo, mas a gente tem que se preocupar com todos, né? Que são princípios que muitos de nós já ouviram isso lá atrás e a gente não tinha vivido isso na prática, né? Então eu quero compartilhar com vocês algumas observações que eu tenho percebido. Primeiro que, mais uma vez, eu tomei uma na cabeça, né? De que a tal da estabilidade não existe. Por mais seguro que você possa se sentir, por mais você possa estar num excelente emprego, ou o seu negócio pode estar indo muito bem, a sua vida pode estar estável, tranquila, de uma hora para outra acontece alguma coisa e tudo isso desaba. Então, o tema da lição que eu escolhi da reflexão que eu escolhi para vocês hoje é prepare o caminho. Nós vamos falar sobre caminho, vamos falar sobre um ponto de vista interessante. Então, antes da gente estar iniciando, eu vou fazer uma oração para que a gente possa estar pedindo para que Deus abra o nosso coração, para que Ele nos coloque em sintonia com o Espírito Santo dEle e para que a gente possa estar fazendo essa reflexão juntos, tá bom? Vamos orar. Pai de amor, obrigado por mais um dia de vida, por estarmos aqui reunidos, assim como Jesus nos ensinou, né? Em família, em igreja, e que a igreja não é um prédio, né? A igreja é onde as pessoas se reúnem. Aqui nós estamos de forma virtual, cada um na sua casa, mas todos com o mesmo objetivo, que é buscar estar mais próximo de Ti, aprender a Tua palavra e estar conectados contigo, Senhor. Peço que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, que o nosso coração ele seja como aquele solo fértil para receber dessa semente e dar frutos, para que a nossa vida, nesse momento tão difícil que a gente está passando, ela possa se renovar e se sentir cheia de esperança de que existe algo além desse cenário que a gente está vivendo, independente da situação. Acredito que talvez pessoas estejam vivendo uma situação bem difícil e pessoas que estão mais tranquilas, mas que o Senhor possa alcançar cada um de nós, para que a gente tenha pelo menos uma palavra de bênção para essas pessoas. Isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, iniciando aqui, como eu falei para vocês, o tema da reflexão é prepare o caminho. Se você está com a tua Bíblia, vamos iniciar abrindo em Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49, tá? A gente vai falar no livro de Lucas. Então, se você puder aí, tiver aqui com o teu smartphone, não tem problema, abra aí em Lucas 6, do verso 46 ao 49. Se você não tem uma Bíblia aí, não tem problema, eu vou ler para vocês aqui, então você pode estar acompanhando, tá? Eu vou usar essa Bíblia aqui, ó, a Mensagem. Eu não sei se vocês conhecem, ela é uma paráfrase, né, da Bíblia. Ela usa uma linguagem assim bem
usual, que fica bem interessante a gente poder entender. Eu tenho uma Bíblia tradicional também, eu tenho a King James, mas eu vou utilizar essa versão aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então vamos lá. Por que vocês estão sempre dizendo Senhor, Senhor, mas nunca fazem nada do que eu digo? As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa, que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre solidez da rocha. Quando o rio saiu do leito e investiu contra a casa, ela nem oscilou. Foi construída para durar. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudos bíblicos, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sem dar atenção aos fundamentos. Quando o rio transbordou e avançou contra a casa, ela ruiu como um castelo de cartas. Perda total. Forte, né? Eu confesso para vocês que a minha vida, eu tenho 47 anos, durante muitas vezes aconteceu isso que está aqui. Muitas vezes eu recomecei do zero, eu tive que reconstruir a minha vida em todas as áreas, e quando eu achava que estava tudo legal, que eu estava estruturado, acontecia alguma coisa, como está acontecendo agora, e tudo aquilo desmoronava. E aí eu tinha que recomeçar tudo de novo. Então, eu tenho uma pergunta para você. Responda para você, para o teu coração. Não precisa ninguém, se você está acompanhado de alguém, não precisa responder isso para a pessoa, nem cutucar ela. Essa palavra é de Deus para você. Há quanto tempo você decidiu ser um cristão? Há quanto tempo você decidiu seguir a Jesus? Pode ser que você tenha tomado essa decisão ontem. Pode ser que você seja cristão há 1 ano, há 10, a vida inteira. Talvez você já nasceu num berço cristão. Então a primeira pergunta, há quanto tempo você decidiu se considerar um cristão? A segunda pergunta, para a gente pensar aí e fazer essa reflexão juntos, é o quanto das nossas vidas, o quanto das nossas atitudes, nessa história de vida que a gente está construindo, elas foram pautadas em cima do que Jesus nos ensina. O quanto de tudo isso que a gente vive, que a gente pratica, é em cima do que Jesus ensina? Essa é uma pergunta forte, ela é uma pergunta profunda. Ela está muito além de você ser bom ou mal. O quanto das nossas atitudes, em todo esse período que você decidiu se tornar um discípulo de Jesus, um cristão, uma pessoa que quer seguir um caminho com Deus, elas foram pautadas em cima do que Jesus ensinou. Eu confesso para vocês que eu me tornei cristão no ano 2000 para 2001. Foi quando eu me decidi me tornar um cristão. Isso numa outra igreja. Uma igreja evangélica. E a minha vida durante muitos anos ela foi de um cristão de banco de igreja. Eu ia no culto. O culto nessa minha igreja era de domingo. Eu assistia o culto. Me alimentava com aquela palavra. Saía, voltava para casa e não mudava nada. Eu continuava sendo a mesma pessoa. E aí, depois de passar por uma situação muito difícil em 2010, as pessoas que me conhecem sabem do que eu estou falando. Eu perdi uma filha de 2 anos e meio por uma bactéria, um vírus, algo que você não enxerga, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu. E ali eu decidi mudar de vida, decidi ser um cristão de verdade, um discípulo de Jesus e não um cristão de banco de igreja que não muda nada quando volta para casa. E aí, naquele momento, eu procurei uma pessoa, um pastor, para que ele me orientasse. E ele me fez algumas perguntas em cima do que a gente está conversando aqui. E eu percebi, como eu te falei, que a minha vida quase nada era feito, eu tinha vivido em cima do que Jesus tinha me ensinado, né? E aí eu decidi reiniciar o caminho. E aí a gente vai seguir esses princípios. Então, como reiniciar esse caminho? O que eu tenho que fazer? E um grande erro que a gente tem é que quando, por exemplo, você constrói a tua vida na areia,
Você pode se sentir sólido durante um tempo, mas aquilo vai desabar. Mais cedo ou mais tarde, porque as tempestades da vida vão vir, a água vai bater. Aí em Santos está acontecendo isso, né? Muito a maré está subindo, está invadindo aí as ruas e derrubando os muros. Tem outros lugares do Brasil que está levando casas. E aí aquilo vai cair. Por quê? Porque ele não está firmado na rocha. E aí, quando passa esse período, o que a gente faz? A gente tenta reconstruir de novo. E aí, quando a gente vai reconstruir, eu estou falando da nossa vida, tá? Não da casa. Normalmente, quando desaba aquilo, como é que fica esse terreno? Esse terreno ele fica limpinho para você construir de novo? Ou fica cheio de escombros, de ruínas daquilo que caiu? E a minha vida, naquele momento, ela estava cheia de ruínas. De coisas que a minha vida, durante... Que nem Israel, né? Israel é muito assim, a cidade construída em cima de ruínas, e o que você vê ali, na realidade, tem muita coisa para baixo lá que são de períodos do passado que foram construídos em cima. Então, a minha vida ela estava um terreno cheio de ruínas. E aí, conversando com essa pessoa, esse pastor, ele chegou para mim e falou assim, Marcelo, um ponto muito importante você entender é que Deus não constrói nada em cima de ruínas. A primeira coisa que a gente precisa aprender nessa retomada desse caminho para construir na rocha é limpar o terreno, é limpar tudo aquilo que desabou, aquilo que não fez parte de uma construção sólida. E começar um novo caminho, um caminho com Jesus, onde Ele vai conduzir, Ele vai ser o alicerce que nós vamos firmar ali na rocha para que a gente não caia mais, para que possa vir a tempestade que for. Então a primeira coisa, Deus não constrói nada em cima de entulho, Deus não constrói nada em cima de ruínas. E com certeza Deus vai falar com você nesse momento do que está na tua vida que é ruína que você precisa limpar. Pode ter certeza disso. Talvez você já deve estar tendo alguns pensamentos aí nesse momento. Então, outro ponto que é importante a gente analisar aqui é que para limpar esses destroços, né, ele dá trabalho. Você não pode continuar tendo a mesma vida, tendo as mesmas atitudes, agindo da mesma forma que você agia. É uma nova casa que você vai construir. Eu sou descendente de italiano, eu falo com as mãos, como vocês estão vendo aqui. Tenho sangue quente, e muitas vezes eu era provocado, aconteciam situações na minha vida, e aquele monstro, sabe, o Hulk, ele queria sair daqui, aquele velho homem, ele queria se manifestar, e eu tinha que matar ele todo dia. Isso é construir de novo, é construir uma nova casa. Quando a gente reage, né, tem um outro aprendizado que eu tive na minha vida, é que a pressão, esses momentos difíceis como nós estamos vivendo agora, eles revelam o que nós temos de melhor e de pior. A pressão revela. E quando você está sob pressão, quando você está nervoso, aquilo que você explode, aquele é você. Aquele é o verdadeiro homem que você é. A tua reação ela tem que ser o que ensina na Bíblia, que é o domínio próprio, né, que é a mansidão. Então tudo isso nós temos que aprender, e para isso a gente precisa abrir, limpar esse terreno para que Deus possa entrar no nosso coração e nos transformar. E isso dá muito trabalho. Então, primeira coisa, vamos limpar esse terreno. O terreno é o nosso coração, é a nossa mente, é a nossa vida. Tenho certeza que Deus vai falar com você do que você precisa tirar. O que você precisa limpar aí da tua casa? O que você precisa limpar das suas atitudes? Coisas que você sabe que está errado e que você muitas vezes está administrando essa situação. Não dá para construir em cima de entulho. E aí a decisão que você vai ter que tomar, você quer reconstruir quantas vezes a tua vida? Quantas vezes você vai precisar perder tudo, chorar, passar madrugadas, como eu já passei muitas vezes ali, eu e Deus no meu quarto, sabe, o meu travesseiro ali todo molhado, e ninguém sabia disso. Quantas vezes você ficou naquele chuveiro chorando com a porta fechada e ninguém sabia, mas Deus sabia, Deus estava ali com você, porque você talvez não aguentasse mais aquela situação. Para de construir na areia, de desabar e reconstruir de novo na areia. Decida hoje, se for o caso, tomar a decisão de construir na rocha, de ter uma vida que vai ser firmada em Deus. Que pode acontecer o que for, pode vir a tempestade que for, pode mudar a situação do país, pode mudar a pandemia, pode acontecer o que for, mas você vai continuar de pé,
porque quem está com você é Deus. Então, essa é a reflexão que eu quero iniciar com vocês aqui. Vamos para a Bíblia de novo, vamos ver o que Deus fala um pouquinho mais sobre isso. Em Lucas mesmo, tá? Vamos aqui agora para Lucas 3, versículo 4, tá? Vamos voltar um pouquinho aí. Lucas 3, versículo 4, tá? Acharam aí? Lucas 3, versículo 4. Então, eu vou ler para vocês aqui. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, dizendo: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, faça seus caminhos retos. Preparai o caminho do Senhor, faça seus caminhos retos. Para de desviar, para de ficar fazendo curva. Uma vez eu conversando com uma outra pessoa, ela falou assim que aquelas crateras que aparecem na nossa vida, que muitas vezes a gente desvia, é como se ela passasse por trás da nossa cabeça e fosse ficar no final da avenida. Uma hora não vai ter para você onde você desviar. Uma hora vai estar cheio de buraco, vai ter um abismo ali e que você vai ter que enfrentar esse problema. Talvez hoje chegue esse momento, esse vale da decisão, de que você vai ter que buscar o caminho reto. Para de tentar dar curva em Deus. Deus conhece teu coração, Ele sabe o que está errado, o que precisa ser mudado, mas essa é uma decisão sua. Ela é uma decisão que você precisa fazer, você precisa tomar essa decisão. E numa dessas conversas que eu tive com uma outra pessoa, um outro amigo, eu lembro que assim, eu estava num momento difícil, eu que não entendia por que aquilo estava acontecendo, e eu falo assim, mas poxa, eu nunca me envolvi com droga, eu sempre fui uma pessoa correta, sempre fui um dos melhores alunos da minha classe, nunca fiquei bêbado, nunca fumei, sempre procurei ser um bom filho para os meus pais. E por que essas coisas dão errado na minha vida? Eu não entendia o porquê daquilo, né? E às vezes, muitas vezes, causava uma sensação de injustiça, né? Ali, como se eu fosse injustiçado. E eu decidi que eu tinha que mudar algumas coisas dentro da minha percepção, da minha vida com Deus. E esse amigo, ele falou assim para mim: Marcelo, eu tenho certeza que Deus usou a boca dele. Deus vai fazer por você tudo aquilo que você não pode fazer por você. Mas aquilo que você pode fazer por você, quem vai ter que fazer é você. Sabe aquele milagre que não depende de você, que o teu dinheiro não pode comprar, que a tua influência não pode comprar, que a tua beleza não pode comprar, que a sua oratória não pode comprar? Isso quem vai fazer é Deus. Agora a tua atitude, quer mudar, quer pagar o preço, quem vai ter que fazer é você. Então, como a gente pode preparar esse caminho para que o Senhor ele possa construir na nossa vida? Então, quando a gente toma a decisão de tirar todas essas ruínas, né, que são os resultados de uma vida que não foi guiada pela palavra, né, de Deus, ela foi guiada pelas nossas decisões, foi guiada pelas nossas vontades, talvez pelo nosso entendimento errado. Ninguém faz nada porque quer dar errado. A gente faz acreditando que vai dar certo. E eu lembro de uma palavra que meus pais, minha mãe falava muito isso pra mim, né? Ela falou assim, ó, não paga pra ver. Porque a maioria das vezes que você pagar pra ver, você vai se dar mal. E eu vejo como, olha, em 47 anos de idade, quanta sabedoria tem nessa palavra. Né? Todas as vezes, ou pelo menos 90% das vezes que eu paguei pra ver, eu me arrebentei. Eu me arrebentei. E aí, ou às vezes eu voltei com o rabinho entre as pernas, ou então eu não tive nem coragem de fazer isso, mas a vida mostrou isso, né? Então, tudo isso que deu errado, normalmente é fruto de decisões que você tomou na sua vida que não foram guiadas pela palavra de Deus, pelo que Deus nos ensinou. Essas decisões elas não foram guiadas pela instrução, pela fé, na orientação, no caminho que Deus aconselhou a gente a seguir, né? E para que você possa decidir mudar, isso tem que ser baseado numa convicção de que a nossa vida ela está em ruínas. Às vezes a gente olha assim e a gente tem eu lembro de uma outra frase que fala assim, a gente é suspeito para falar de nós mesmos, né? A gente sempre ameniza o nosso real estado. E é verdade. Às vezes, eu lembro que logo que eu me tornei adventista, decidi me tornar adventista em 2013, né? Que a gente tem que fazer uma série de mudanças, de reformas de saúde, né? De entendimento da palavra de Deus, de compromisso da palavra de Deus.
E eu tava vivendo aquele primeiro amor, assim, e tinha coisas que eu tinha que fazer a luta. Uma dessas lutas, por exemplo, que até hoje eu sinto, é de passar no mercado e ver um salame e não poder comprar. Ou, por exemplo, ver uma Coca-Cola geladinha ali, eu sabia que aquilo faz mal pra mim. E é difícil, mas são escolhas que eu tenho que fazer. E se esse é o preço que eu tenho que pagar, eu pago fácil. Porque o que eu quero é muito além disso. Então, mas eu sinto vontade de comer salame, eu sinto vontade de tomar Coca-Cola. Isso não é mentira. Mas esse é o preço que eu tenho que pagar. Então, o primeiro ponto que eu fazia, muitas vezes eu ficava assim, poxa, mas eu tô lendo a Bíblia todos os dias, mas eu vou no culto, eu tô lendo a lição da escola sabatina, eu tô fazendo a lição todos os dias, eu tenho horário todos os dias, mas tem gente que tá muito pior que eu, tem gente que não faz isso e isso. O meu pecado, o meu problema é só o salame ali, a Coca-Cola, sabe? A gente ameniza. Nosso problema é só aquela coisinha que você sabe que tá ali, que você tá tentando dar uma curvinha em Deus, sabe? É aquele teu probleminha. E olhando para quem tá pior que você, parece que você tá 1000 anos na frente. Cara, isso é engano, cara. Cada um vai pagar o preço no degrau que tá, meu amigo. Tem gente que vai pagar o preço no primeiro degrau e tem gente que vai pagar o preço lá no 20º. Isso depende do teu grau de maturidade, mas todo mundo vai pagar o preço. E não é mais fácil para um para outro. A gente tem a mania de achar que o nosso problema é pior que o outro. O problema é pior para quem está vivendo. Então, para isso, o primeiro ponto para mudar de caminho é ter a convicção de que a tua vida está em ruínas. Em alguma parte dela deve estar. Pode ser que outra seja muito boa. Mas com certeza, será que a tua vida com Deus está construída? Ela está sólida? Ela está assim, aquele templo maravilhoso, como o templo de Salomão, aquela coisa maravilhosa? Será que você está alinhado com a vontade de Deus, com o que Deus está te ensinando? Quem tem filho, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma filha de 22, um de 16 e uma de 8. São situações completamente diferentes, momentos diferentes. E uma coisa que eu sempre bato na vida deles é sobre responsabilidade. A gente vai falar sobre isso aqui agora. Então, quando Deus ensina pra gente, Ele está ensinando a ter responsabilidade. Então, o primeiro ponto, vou voltar nessa pergunta para você. A gente está aqui há quase meia hora falando sobre entender esse cenário que Deus não constrói sobre ruínas. Você tem convicção de que a sua vida, seja espiritual, seja o que quer que você esteja vivendo, ela está em ruínas? Ou você acha que está tudo ótimo? Se está tudo ótimo, amém, cara, que bom. Talvez você precise usar essa palavra que eu estou te compartilhando aqui com uma pessoa que está em ruínas. E Deus vai te usar para isso. Então, primeira coisa, eu lembro que quando eu fui conversar com um outro amigo, quando eu decidi tomar a decisão de ter uma vida com Deus, ele falou assim, cara, mas por que você está fazendo isso? Eu falei assim, porque eu cheguei à conclusão de que eu, com mais de 40 anos de idade, eu fracassei. Eu fali espiritualmente. Eu passei por casamentos que deram errados, eu passei por vida profissional que eu construí, eu tive sucesso, eu desabei, eu quebrei, eu tive que começar de novo. Eu pecava em coisas que eu decidia que aquilo me fazia mal, mas eu caía de novo. E muitas vezes quando a gente peca, a gente tem o complexo de Adão, a gente se esconde de Deus, né? A gente tem vergonha de orar, de abrir o coração. Não tenha complexo de Adão, cara. Deus está te vendo. Se apresenta para ele e fala, Senhor, como eu sou nojento. Olha o que eu fiz de novo. Olha o que eu fiz, esse sou eu, cara. Olha o que eu fiz, eu não quero ser assim. Esse é o melhor momento, aquele momento que você peca e você sente aquela sensação de culpa. Não é Deus que está te acusando, não, cara. É o inimigo que está querendo que você se afaste de Deus. Então busque ele ali, se ajoelhe, chore, sabe? Abre teu coração e fala, eu não quero mais ser assim. Paulo fala isso, né? O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer eu faço. Então, vamos pensar nisso.
Será que você está se enganando, achando que tua vida está tudo bem, que está tudo normalzinha? Não vai ser assim, cara. Se você não se abrir, você não vai se quebrantar. O teu coração não vai estar aberto a receber Deus, cara. Ele não vai conseguir entrar na tua vida e transformar o que tem que ser mudado aí dentro. Você vai continuar tendo uma vida mais ou menos. Primeira coisa é reconhecer. Eu quebrei. Eu fracassei. Eu pequei de novo naquilo que eu disse que eu não ia pecar. Sabe aquele cara que fala que não vai trair mais a mulher, ele vai e trai? Sabe aquele marido que fala que nunca mais vai bater na mulher, aí ele fica nervoso, vai lá e bate, e ele fala, cara, eu falei que não ia te bater, aí ele chora, e pede perdão, não sei o quê. Por quê? Porque ele não se rendeu. Ele sabe que está errado, mas ele não se rendeu. E muitas vezes quando a gente é confrontado, né, a gente tem a tendência a fechar o coração. E uma outra frase que eu aprendi com uma outra pessoa foi que muitas vezes eu me sentia humilhado quando eu era confrontado em algumas coisas. E a pessoa falou assim, é impossível humilhar quem é humilde. É impossível humilhar quem é humilde. Se você não se sente humilde, você se sente soberbo. Talvez você pode não reconhecer isso. Então, eu tenho a humildade de dizer, eu me rendi porque eu fracassei. Eu sozinho não consigo. Eu sozinho não consigo. Eu posso ser bom num monte de coisas. Mas em ser um discípulo de Jesus, em fazer o que tem que ser feito, para que Ele me use, para poder alcançar outras pessoas, para que eu possa ser sal e luz na vida de outras pessoas, eu sozinho não consigo. E aí eu ficava dando desculpas para as pessoas do porquê algumas coisas estavam dando errado na minha vida. Um outro erro que nós cometemos, a gente terceiriza a culpa das coisas que dão errado. A culpa é do governo, a culpa é do terceiro, a culpa é do teu chefe, a culpa é do teu cliente que não te pagou, a culpa é do pastor da tua igreja, a culpa é daquele teu irmão lá que te olhou de estranho ou comentou alguma coisa que você postou e você não gostou e você tomou como uma indireta pra você, e aí você fecha seu coração, aí você começa a fazer que nem macaco pulando de galho em galho. Você tá numa igreja, daqui a pouco você muda pra outra, aí daqui a pouco você vai em outra, daqui a pouco nenhuma igreja serve. Então, é preciso ter a convicção de que a tua vida está em ruínas. E vamos de novo para a palavra de Deus, para ver o que Deus fala sobre isso. Vamos mudar de livro. Vamos lá para o meio da Bíblia, para Salmos, tá? Salmos 84, versículos 5 e 6, tá? Salmos 4, versículos 5 e 6. Tinha um pastor que brincava assim, se você tem dificuldade, hoje tá mais fácil no celular, né? Mas quem vai abrir a Bíblia assim, se você tem dificuldade, ele falava assim, amém ou misericórdia, né? Amém era quando você achava, misericórdia quando você tá se matando para achar, né? Então, Salmos fica no meio da Bíblia, tá? Então vamos lá, Salmos 84, versículos 5 a 6. Fala assim, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Olha só, bem-aventurado aquele cuja força está em ti, está em Deus, em cujo coração se encontra com os caminhos aplanados. O caminho está limpo, sabe? Aquele foi terraplanado para poder construir, está retinho. Tá lindo para Deus começar a fazer todo aquele trabalho que ele vai construir o alicerce. Eu moro aqui no Morumbi, em São Paulo, perto do Paraisópolis, que é uma das maiores favelas de São Paulo. E eu vejo assim, cara, literalmente prédios assim construídos, sabe? Aquela casa que foi em cima da outra, tem 5, 6 andares. Eu falo, cara, eu duvido que isso tem fundação suficiente para baixo. Mais cedo ou mais tarde isso vai cair, cara. E a hora que cair, vai vir a mídia cobrindo a tragédia. Só que aquela pessoa que foi construindo ali, cara, ele foi fazendo, né, o puxadinho, né? Aquele andar de cima, é só mais um andar. E aquilo vai acumulando. Uma hora isso vai desmoronar, cara. Pode demorar o tempo que for, mas uma hora vai desmoronar. E aí, meu amigo, partindo do princípio que eu decido mudar de caminho, que eu decido que Deus me guie no caminho que eu tenho que seguir.
Eu tenho que decidir pagar o preço por isso. Como eu te falei, Deus não vai construir, não vai edificar nada sobre ruínas do passado. Lembra do que eu falei de responsabilidade? Eu não sei, eu vou usar o contrário, tá? O que é uma pessoa irresponsável? Você sabe aí, você deve ter o conceito do que é uma pessoa irresponsável. Agora, o que é responsabilidade? A palavra, se você analisar, responsabilidade significa habilidade de responder. Nos momentos de luta, nos momentos de dificuldades, nos momentos que você vai ter que tomar aquela decisão difícil, agora é a hora que você vai mostrar a tua responsabilidade, a tua habilidade de responder. E quando a gente aprende, quando Deus nos ensina, tem um livro só falando sobre provérbios, cara, sobre princípios de sabedoria, de como você deve conduzir tua vida, de como você deve se comportar, de como você deve agir em cada situação. Quando você decide agir da maneira errada, quando você abre mão de seguir um princípio que você aprendeu a maneira correta, quando acontece a situação, como você responde? Se você responde da forma errada, você não tem habilidade de responder, você se torna irresponsável. É duro, é duro. Uma outra frase que eu aprendi com outro irmão foi que assim, a verdade dói, arde às vezes, mas ela liberta. Ela liberta. Quantas vezes nós nos tornamos irresponsáveis quando a gente age, a gente responde da maneira errada, que não é o que Deus nos ensinou. Por isso que a Bíblia ensina que a gente sempre deve buscar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Às vezes, por exemplo, eu tenho que repreender minha filha ali de 8 anos, se está tendo uma atitude errada. Eu falo assim, ó, eu vou pedir para que Deus me dê uma sabedoria aqui. E a gente muitas vezes age de bate-pronto. Então, peça um minuto, cara. Fala, me dá um minuto. Eu lembro que eu aprendi isso também em reunião de negócios. Às vezes você está ali numa reunião, uma negociação difícil com o cliente, ali você está vendo que a coisa está escapando pelos dedos, pede um minuto, fala assim, só um minuto, só para eu ir no banheiro. Você levanta, sai da sala, vai lá, toma uma água, pede para que Deus te ilumine, te dê sabedoria, e você volta, e você se renova e vai. Então busque a Deus em todo momento, cara. Senhor, é esse caminho que eu tenho que seguir, ou eu vou dar mais uma curvinha aqui? Vai ter consequência, meu amigo. Aquele cara que está construindo, como eu, como você, construiu lá no Paraisópolis, a vida, sabe? Aquele puxadinho, um em cima do outro, uma casinha em cima da outra. Mais cedo ou mais tarde ela vai cair. E é você, a tua família que vai estar no meio daqueles escombros. Talvez você mate pessoas por causa dessa atitude. Vamos trazer isso para a nossa realidade? Quantas famílias tem pessoas que se afastaram da igreja porque olharam para o que a gente vive na nossa dia a dia e falou assim, cara, você é um hipócrita. Você vai lá na igreja, vai vestido como cristão, diz que é cristão e aqui em casa você faz isso. Você mente no telefone, teu filho está vendo você mentir. E você diz que você é cristão. Então, elimina essas ruínas, cara. Elimina. Tem a habilidade de responder. Deus está te ensinando todos os dias. E Ele vai falar com você. Faça um exercício, cara. Muitas vezes, assim, quando eu estava numa situação difícil no meu trabalho, na minha vida, com a minha família, há um pouquinho mais de um ano e meio, minha mãe teve um infarto, teve que fazer 4 pontos de safena. E eu compartilhei até com alguns amigos de que eu lembro que quando eu estudava no colégio adventista, eu não era adventista, minha família não era adventista, eu fiz parte da primeira turma de formandos do colégio adventista de Diadema, em 88. E eu lembro que naquela época era a época da Guerra Fria, e tava aquela história de bomba atômica, de guerra nuclear, e eu tinha medo daquilo. E eu pedi assim, Deus, me deixa ter meus pais até pelo menos 20 anos. Porque eu imaginava que perder meus pais ali ia ser muito difícil naquele momento. E eu lembro eu ali com 45 anos, 46 anos de idade, quando eu vi minha mãe naquele hospital, saindo da cirurgia, 4 pontos de safena ali, entubada.
Cara, foi difícil. E eu percebi que eu não estava pronto para perder minha mãe. Então a pressão, ela revela o que a gente tem de melhor e de pior. Como você vai responder nessa situação que vai acontecer amanhã, que vai acontecer hoje, que vai acontecer essa semana? Você vai continuar agindo do mesmo jeito? Essa é uma decisão sua. Por isso que a gente tem o livre-arbítrio. Só que saiba que as consequências também vão ser suas. Então, responsabilidade é a habilidade de responder. A gente caminhando aqui para o final dessa mensagem, a gente já está aí há 35 minutos. Eu queria que você tomasse uma decisão. Essa decisão esse compromisso não é comigo. Esse compromisso é com você em primeiro lugar, é entre você com Deus e entre você e as pessoas que você ama. Vou falar de novo. Eu queria que você tomasse uma decisão hoje. Primeira decisão, com você mesmo. Segundo, com Deus. E a terceira, com as pessoas que você ama. Eu queria que você tomasse a decisão de avaliar o que precisa ser tirado dessas ruínas da tua vida. Eu queria que você tomasse a decisão de decidir construir na rocha, de parar de chorar, cara, parar de sofrer, de construir na areia e desabar e você ter que começar tudo de novo. Tem pessoas que são muito bons financeiramente, profissionalmente, mas sentimentalmente a vida é destruída. A pessoa é infeliz. Tem pessoas que têm um casamento maravilhoso, mas a vida profissional é terrível. Não para em emprego nenhum, não vence em nada. Tem pessoas que são excelentes profissionalmente, tem pessoas que financeiramente são muito bons, mas a família dele, o relacionamento com os filhos, com os pais, é terrível. É ruína em cima de ruína. Eu não sei qual área da tua vida que está em ruínas. Eu decidi mudar toda a minha vida. Faça essa avaliação. Construa a convicção se realmente você precisa disso. Se você não precisa, que bom, cara. Fico feliz. Eu preciso disso. Todos os dias. Então que você possa avaliar isso. Que você possa tomar a decisão de edificar sobre a rocha a tua vida espiritual, a tua vida familiar, a tua vida sentimental, a tua vida profissional. Se não, meu amigo, eu sou da área comercial. E quem é da área comercial, quem é empreendedor, ele está acostumado a fazer as coisas na força do seu braço. Eu faço, eu aconteço. E aí, a gente não se permite ser conduzido por Deus. Uma outra coisa que eu aprendi aí na Home, eu tenho um carinho muito especial por essa comunidade, que eu ajudei a iniciar lá em 2014, quando a gente estava naquela outra casinha lá, da mãe do Jefferson, que a gente começava nossas reuniões de sábado à tarde. Eu, a Paola, o Diego, Lorena, Laline, Rodrigo, Léo, Thaís, Thiago, Midori, tantas outras pessoas, Alisson, Bruna, Paola e tantas outras pessoas que foi um momento super especial da nossa vida ali. Tenho um carinho muito especial por vocês. E nesses momentos que a gente reavalia a nossa vida, a gente tem que tomar determinadas decisões. Eu estava fazendo um bate-papo com o Edu, que é casado com a Mayra, e eu falei para ele que quando eu lia na Bíblia que falava que você tem que esperar em Deus, eu me sentia como se eu fosse um vagabundo. Deixa Deus fazer, né? Espera em Deus. E aí eu fui entender que depois era assim, né? Eu fui entender o que era esperar em Deus. Então, esperar em Deus é se permitir ser conduzido, cara. É permitir ouvir a voz de Deus. É aquela... Você fala assim, cara, isso vai dar errado, eu não vou por esse caminho.
Isso é a voz de Deus falando com você, Espírito Santo falando com você. Você pode ter certeza que Deus vai te incomodar quando você estiver indo para o lugar errado. Se você pedir isso para Ele. E você vai sentir paz na decisão certa que você tiver que tomar. Mesmo num momento de guerra. E nesses momentos de guerra que nós estamos vivendo, eu falava isso para minha equipe nessa semana. Tem dois tipos de pessoa nesse momento. Tem aquelas pessoas que paralisam por conta do medo, que todos nós sentimos. E tem aquelas pessoas que decidem ter uma atitude. O Titanic está afundando, meu amigo. Eu vou nadar. Eu não vou abraçar minha família e falar, vamos morrer todo mundo abraçado. Não, eu escolho nadar, eu escolho lutar, eu escolho acordar todo dia de manhã, agradecer a Deus e falar, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Me ajuda a fazer diferença na vida das pessoas. Para que as pessoas possam olhar para mim e ver um pouquinho de Jesus em uma atitude. Se permita ser usado, cada um dentro da sua característica. Então, eu queria terminar essa reflexão com isso. Avalie o que está destruído na tua vida que precisa ser reconstruído. Tome a decisão de se entregar, de falar, Deus me ajuda, sozinho eu não consigo, eu fracassei. Eu não quero vir aqui toda semana e pedir desculpa, pedir perdão de novo. Sabe a diferença entre perdão e desculpa? Perdão é quando você pisa no pé de alguém sem querer, aí você pede desculpa. Perdão é quando você sabe que você fez aquilo de propósito. Sabe quando você falou ali na briga aquela palavra para machucar? Aquilo você tem que pedir perdão, porque você desejou fazer aquilo. E a gente costuma pedir desculpa e acha que é a mesma coisa. Não é. Desculpa é quando você faz alguma coisa sem querer. Perdão é quando você fez com a intenção de machucar. Então, que Deus possa nos ajudar a buscar o caminho certo, a vontade dele, e daqui pra frente, nem que seja isso. Se você tomar a decisão hoje de daqui pra frente colocar a tua vida, as suas decisões em cima do que Jesus ensinou, do que Deus ensina, do que a palavra dele ensina, que você decida construir uma responsabilidade, a habilidade de responder em cima do que Deus ensina. Cara, eu tô muito feliz se isso aconteceu. Porque Deus vai mudar a tua vida. Não sou eu, não. É Deus que vai te mudar. É a palavra dele que vai entrar no teu coração e você vai ter paz, você vai vencer, mesmo na guerra. E a gente vai poder se encontrar quando Jesus voltar e ter a vida eterna com ele. Amém? Amigos, foi muito bom estar com vocês aqui. Eu vou finalizar com uma oração e aí a gente se despede, tá bom? Vamos orar? Feche seu olho aí, seus olhos nesse momento que você tiver. Se você puder curvar a tua cabeça. Ou se você quiser ficar com o olho aberto, olhando para o céu. Olhando para... tentando sentir a presença de Deus. Cada um da sua maneira. Busque a Deus nesse momento. Peça que Ele fale com você. Que Ele mostre o que está em ruínas na tua vida. Peça que Ele te ajude a construir na rocha, dentro do que Ele ensina. Para que venha a tempestade que for e você vai se manter em pé. Você e tua família. Vamos orar? Pai de amor, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço por estarmos aqui. Cada um em nossa casa, mas o Senhor é onipresente. O Senhor está conosco. Que teu Santo Espírito esteja dentro do nosso coração, quebrantando, mostrando o que está em ruína, Senhor. Que a gente pare de ter complexo de Adão, de se esconder quando a gente comete os nossos erros. Que a gente se apresente não para homens, mas para o Senhor, diante de Ti, de repente no quarto fechado, com porta trancada, naquele banheiro, sozinho. E que o Senhor possa ouvir essa pessoa, cada um de nós, Senhor. E possa fazer aquela chama que talvez esteja apagadinha, que está aí fraquinha, quase apagando. Que ela possa ressurgir. Aquele fogo, sabe? Aquele fogo que vai trazer aquele calor no peito, no coração. Talvez sejam pessoas agora, Senhor, nesse momento que o Senhor está tocando no coração, que estão com lágrimas nos olhos, que estão escorrendo ali pelo seu rosto, Senhor. Pessoas que estão sentindo aquele calor no peito, sabe? Sentindo a tua presença, sentindo como se estivesse abraçado. Estou aqui com você, eu vou te ajudar a sair dessa. Senhor, pegue no coração, toque no coração dessa pessoa, pegue ela pela mão, pegue no colo se for preciso, Senhor. Mas ajude ela a voltar para o caminho. Ajude ela a construir na rocha. Ajude ela a se quebrantar, a se entregar, a que ela pare de se enganar, Senhor. Que ela possa verdadeiramente decidir ter uma vida não dependendo da força do braço dela.
Cada um de nós temos que fazer as nossas atitudes, sim, mas que as nossas decisões possam ser guiadas pela tua sabedoria, pela tua vontade. E sozinho, eu não consigo, Senhor. Eu já tantas vezes na minha vida tentei e fracassei. E por isso eu decidi me entregar. Então que o Senhor possa abençoar cada um de nós, Senhor. Onde quer que esteja. Aquela pessoa que está nesse hospital, talvez que esteja com alguém enferma na família, aquela pessoa que perdeu o emprego, aquela pessoa que está preocupada, que a sua empresa está fechada, não está conseguindo vender, talvez seja que mandar funcionários embora. Aquela pessoa que está preocupada, que está sentindo que talvez pode perder o emprego, ainda está empregada. E tem filho para sustentar, tem família para sustentar, tem aluguel para pagar. Que o Senhor guie o nosso governo, Senhor, a ter sabedoria e entendimento para tomar as decisões corretas nesse momento de crise. Que o Senhor não permita que o inimigo use o nosso coração para nesse momento cair nesse tipo de dardo, de seta inflamada no coração, para ficar criando briga entre direita e esquerda, rompendo amizades, criando briga entre família, de quem está certo e quem está errado, caindo em manobra política. Nós sabemos que nós servimos a Deus e não a governantes. Mas que nesse momento nós estamos aqui, nós estamos debaixo dessa autoridade. Que o Senhor possa iluminar os governantes a tomar as decisões corretas para que possa minimizar o sofrimento de todos. Que o Senhor nos prepare para essa semana que nós vamos iniciar ao pôr do sol de sábado. Que o Senhor nos dê um restante de sábado em paz, presente, agora nesse almoço. Que o Senhor abençoe esse alimento. Que o Senhor purifique. Nós somos gratos por nossa casa não faltar, que não falte na casa de nenhum, que sobre o suficiente para que nós possamos abençoar quem não tem. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, mais uma semana difícil que nós vamos enfrentar, mas que da nossa boca só saia palavras de bênção, Senhor. Que só saia palavras de ânimo, de esperança. E que a gente não seja contaminado, que a gente não seja contagiado por essa negatividade, por esse espírito de revolta, de coisas negativas, de discórdia, de contenda, Senhor. Isso que eu te peço e te agradeço de todo o coração, em nome de Jesus. Abençoe a cada um de nós de forma especial. Amém, Senhor. Amém? Meus amigos, foi muito bom estar com vocês aqui. Muito bom se permitir ser usado por Deus. E com certeza Deus vai falar com você. Eu tenho certeza disso. Desejo que Deus abençoe a cada um de vocês. Estou aqui à disposição para quem precisar. Se quiser me chamar no privado, mandar uma mensagem aqui. A gente conversar, eu estou disposto a ajudar o que for preciso. Esse é o meu papel nesse momento de crise. Tá bom? Beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus. O que eu faço aqui? Eu compartilho?